Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu gravei hoje de manhã a lição 6 da Escola Sabatina, o amor e a justiça de Deus. E agora eu vou lá gravar a lição 7 da Escola Sabatina, que tem como tema o problema do mal. Antes de iniciarmos esse tema, esse estudo, eu peço a ajuda de vocês. Se inscreva no meu canal Ouvindo a Voz de Deus, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe o meu vídeo para maior número de pessoas, para as pessoas verem o conteúdo do meu canal. Me ajude aqui no YouTube, preciso da colaboração com vocês. Então vamos para a lição número 7 da Escola Sabatina, que é essa daqui, né? O amor e a justiça de Deus, que nem eu falei para vocês. Eu passei a lição 6 e agora eu vou passar a lição 7. O problema do mal. Estou aqui com a minha Bíblia, né? É importante ter a lição da Escola Sabatina e a Bíblia. Então vamos para a lição. E o verso áureo diz assim: Ele enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. Essa é uma esperança para nós. Um dia Deus ele vai voltar nessa terra e vai destruir a morte, destruir o pecado. E nós viveremos com Deus na eternidade, onde Deus vai enxugar toda a sua lágrima e vai falar: filha, filho, a morte não vai existir mais. Não vai ter mais luto. Não vai ter mais dor. Acabou. Então isso é a nossa esperança, é essa. Eu gosto muito dessa passagem de Apocalipse 21, verso 4. Que é uma esperança para mim. E espero que seja uma esperança para você também. Talvez a questão mais difícil que o cristianismo enfrenta seja o problema do mal. Como conciliar o fato de que Deus é perfeitamente bom e amoroso com o fato de que o mal existe nesse mundo? Em outras palavras, se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe em tanta quantidade? Essa não é apenas uma discussão acadêmica, mas algo que perturba profundamente muitas pessoas e que impede algumas de conhecer e amar a Deus. Muitas pessoas ficam confusas e cheias de dúvidas quando param para pensar na origem do pecado e na razão de sua existência. Elas veem a obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e questionam como tudo isso pode existir sobre o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Esse é o mistério para o qual não encontro explicações. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 412. Muitos ateus apresentam o problema do mal como a razão de seu ateísmo, mas, como veremos nestas semanas e nas próximas, o Deus da Bíblia é totalmente bom e podemos confiar nele, mesmo com o mal que tanto afeta o nosso mundo decaído. Agora vamos aqui para a lição de domingo. Até quando, Senhor? Até quando? O problema do mal é expresso não apenas em contextos contemporâneos, mas na própria Bíblia. Pergunta número 1. Como a Bíblia mostra a importância do problema do mal na experiência humana? Vamos abrir Jó 30, verso 26. Jó 30, verso 26. Que diz aqui na minha Bíblia: Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Que foi Jó que disse? Jó falou assim: eu esperava o bem, veio o mal. Esperava a luz e veio as trevas. Isso aconteceu com Jó. Deus, ele permitiu que o mal acontecesse na vida de Jó, para ver até onde ia a fé dele. E Jó superou tudo isso com fé em Deus.
Se vocês verem a história de Jó, Jó era um homem temente a Deus e desviava do mal. E Jó, com a fé em Deus, venceu o mal. E Deus deu tudo para ele de volta. Tudo que Jó tinha perdido, que Satanás tirou dele, Deus deu tudo para ele de novo. Porque Jó permaneceu fiel a Deus. Agora vamos para Jeremias, capítulo 12, verso 1. Jeremias, capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1. O que diz aqui em Jeremias 12, 1? Aqui Jeremias fala: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Agora vamos para Jeremias 13, verso 22. Olha só, olha o que diz aqui. 13, verso 22. E se você se perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Então, aqui diz isso aqui em Jeremias 13, 22. Malaquias 2, 17. Vamos lá, abrir Malaquias 2, verso 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras, como temos cansado. Você ainda pergunta, quando dizem, todos que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles? E também quando pergunto, onde está o Deus da justiça? Todos que fazem mal são bons aos olhos do Senhor? Claro que não. As pessoas más que fazem o mal, que praticam a maldade, não são bons aos olhos de Deus. Essas pessoas vão sofrer as consequências. Deus vai trazer a sua justiça sobre essas pessoas que praticam a maldade. Agora vamos para o livro de Salmos, capítulo 10, verso 1. Salmos, capítulo 10, verso 1. Olha o que diz aqui. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? O salmista está falando, por que o Senhor está tão longe? Por que o Senhor se esconde no tempo de angústia? Deus deixa a angústia acontecer para ver até onde vai a nossa fé. Esses textos levantam questões com as quais nós defrontamos, porque aparentemente os ímpios prosperam e os que praticam o mal se beneficiam dele, se não sempre, pelo menos com frequência. E por que os justos sofrem? Onde está Deus quando o mal ocorre? Porque ele parece estar longe de nós e até mesmo escondido? Independentemente de que dissermos sobre essas questões e sobre o problema do mal como um todo, jamais devemos banalizar o mal. Ao tentar compreender o problema do mal, não podemos minimizar o tipo ou a quantidade do mal existente no mundo. O mal é realmente terrível e Deus odeia ainda mais do que nós. Assim podemos nos juntar ao clamor que permeia as Escrituras diante de muitos males e injustiça do mundo. Até quando, Senhor? O mal está no mundo, está no planeta Terra. Tem pessoas maldosas. E isso um dia vai acabar. Um dia Jesus vai voltar a esta terra e vai aniquilar o mal, vai acabar com o mal. Pergunta número 2. Leia Mateus 27, verso 46. Como você entende essas palavras de Jesus? O que elas dizem sobre como Deus foi tocado pelo mal, do modo mais impressionante? Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 27, verso 46. Mateus 27, verso 46. Verso 46.
Olha o que diz aqui. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que Jesus disse isso? Vamos aqui. Na cruz, o próprio Jesus perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui vemos com palavras bastante impreensivas que o próprio Deus é tocado pelo mal. Uma verdade destacada de maneira surpreendente no sofrimento e na morte de Cristo na cruz, onde todo o mal do mundo recaiu sobre ele. Mas mesmo aqui há esperança. Por sua morte na cruz, Cristo derrotou a fonte do mal, Satanás, e no futuro irá destruir totalmente o mal. Essas palavras de Jesus foram retiradas do Salmo 22, verso 1. Esse salmo termina em triunfo. Então, quem venceu a morte? Jesus. Ele venceu a morte. E somente Jesus, quando voltar aqui, ele vai dar ao fim a morte. A morte não vai existir mais. O pecado não vai existir mais, porque Jesus vai destruir, vai aniquilar o mal que é Satanás. Na cruz, aqui a pergunta no rodapé, na cruz, Jesus ansiava por uma esperança que naquele momento não conseguia ver. Como obter conforto de sua experiência quando não vemos esperança à nossa frente? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz quando Jesus estava lá. Porque Jesus, ele venceu a morte, a nossa esperança. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Porque a esperança está em Jesus. Porque ele venceu a morte. Vamos para a lição de segunda-feira. Há muitas coisas que não sabemos. O fim da história virá com um triunfo de amor sobre o mal. Contudo, ainda existem questões que nos afligem. Como podemos pensar e falar sobre o problema do mal de uma forma que possa ajudar as pessoas? Pergunta número 3. Leia Jó, capítulo 38, verso do 1 ao 12. Como a resposta de Deus a Jó lança luz sobre o problema do mal. O que sabemos, o que não sabemos, a respeito do que pode estar acontecendo nos bastidores do grande conflito. Vamos ler Jó, capítulo 38, verso do 1 ao 12. Jó 38, dos versos do 1 ao 12. Olha o que diz aqui. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre os que foram postos? Quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando os vesti de nuvens, em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites, lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir. Além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens. Amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? Jó sofreu e questionou por que tanto mal e sofrimento tinha lhe sobrevindo. Jó pedia uma audiência com Deus para que encontrassem respostas às suas perguntas, sem saber que muitas coisas aconteciam nos bastidores, na corte celestial. A resposta de Deus a Jó é impressionante. Do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é esse que obscurece
os meus planos com palavras sem conhecimento? Uma parafrase da Bíblia apresenta esse texto da seguinte maneira: por que você fala tanto quando sabe tão pouco? E Deus acrescenta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Jó 38, verso 4. Aqui a pergunta número 4. Leia Jó 42, verso 3. Como a resposta de Jó mostra que devemos reconhecer sobre nossa própria posição? Vamos lá para Jó 42, verso 3. Diz aqui na Bíblia: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Em suas respostas a Jó, o Senhor deixou claro que havia muitas coisas que seu servo não sabia e não compreendia. Nós também devemos reconhecer com humildade que muitas coisas acontecem no mundo e nos bastidores a respeito das quais nada sabemos, mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boas respostas, nem que as coisas nunca serão resolvidas. Até lá, precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de várias maneiras. O que nós precisamos fazer aqui? Apenas confiar na bondade de Deus. Nós temos que apenas confiar em Deus, que Deus está no controle de tudo. Somente isso que nós devemos fazer. Para a parte de terça-feira, o teísta cético. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías 55, verso 8 e 9. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Não podemos imaginar as complexidades do plano de Deus para o mundo. Diante disso, por que deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais ele faz ou deixa de fazer alguma coisa em determinada situação? Uma forma de lidar com o problema do mal que se baseia no reconhecimento de que, como criaturas, sabemos muito pouco, é chamada de teísmo cético. Segundo esse entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz, mas por causa de nosso conhecimento limitado, não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são essas razões. O teísta cético possui ceticismo em relação à capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus para a existência do mal no mundo, só porque não devemos ver. Por exemplo, germes flutuando. Isso não significa que esses organismos não existam. O fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que ele não tenha boas razões. Pergunta número 5. Como o salmista lidou com o mal e a injustiça ao seu redor? O que ele percebeu que ajudou a ver a realidade de maneira diferente? Em Salmo 73. Eu vou deixar vocês para ler Salmo 73, porque esse salmo é muito grande e vai ficar longo o meu vídeo. Leiam aí e respondam essa pergunta, com gentileza. O salmista ficou perturbado com o mal que existe. Ele olhou ao redor e viu os ímpios prosperando. Tudo parecia injusto. Ele não tinha respostas para isso. Então se perguntou se vale a pena crer em Deus e servi-lo, até que olhou para o santuário. O santuário oferece parte da chave para o problema do mal. Por meio dele, reconhecemos que existe um juiz justo, que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Então Deus, é Ele que vai trazer justiça ao mundo. Não se preocupe se você ver os ímpios prosperando. Não se preocupem, porque isso vai acabar. Isso vai ter um fim, porque a justiça de Deus é justa.
Nós temos um justo juiz que está no santuário, que é Jesus. É Ele que vai julgar o mundo. É Ele que vai trazer a sua justiça. Então fique tranquilo, fique tranquila, se acalme e deixa Deus agir. Que Deus vai trazer a justiça. A lição de quarta. A defesa do livre-arbítrio. Por mais que não entendamos as ações e os pensamentos de Deus, as Escrituras revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Uma das respostas mais convincentes ao problema lógico do mal é conhecida como defesa do livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. Deus não é culpado pelo mal, o qual existe, porque as criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio, que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Apesar dos riscos? Leers escreveu que o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Um mundo de automatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras, livre e voluntariamente. Para isso, elas têm de ser livres. Então, Deus criou seres humanos com livre arbítrio. Deus não criou seres humanos com máquina. Deus falou, você vai me obedecer. Aí a máquina obedecia. Um robô, se você programar um robô, ele vai te obedecer. O robô vai fazer tudo que você falar para ele, você programando ele. Deus não criou os seres humanos assim. Deus criou os seres humanos livres, com seus direitos de escolha. Você pode fazer o que você quiser, mas as consequências vêm depois, com as suas escolhas. Pergunta número 6. Como Deus concedeu liberdade moral a Adão e Eva? Vamos lá para Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. Capítulo 2 de Gênesis, 16 e 17. Olha o que diz aqui. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus, ele deu essa ordem para Adão e Eva. Ele disse, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podem comer. Um dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Por que o Senhor daria uma ordem, a menos que Adão e Eva tivessem livre-arbítrio, para escolher se obedeceriam ou não? Eles comeram o fruto proibido. Desde então, a terra está repleta do mal. Em Gênesis 4, o capítulo seguinte ao relato da queda, vemos os terríveis efeitos do pecado no assassinato de Abel por seu irmão. O uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe o pecado para a história do planeta. Em toda a Bíblia encontramos a realidade do livre-arbítrio moral. Veja, Deuteronômio 7,12 e verso 13. Juízes 24, versos 14 e 15. Salmos 81, verso do 11 ao 14. Isaías 66, verso 4. Vejam esses versos. Leiam nas suas Bíblias. Todos os dias de nossa vida, em um grau ou outro, nós mesmos exercemos o livre-arbítrio que nos foi dado pelo nosso Criador. Sem ele, não seríamos humanos, seríamos como máquinas ou robô. Então, pensou se Deus tivesse criado robôs e máquinas? Vocês têm que me obedecer.
Se vocês não me obedecer, vocês vão ser destruídos. Então os robôs e máquinas iam obedecer a Deus. Deus não fez isso. Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio. Você pode escolher. Eu vou beber, eu vou me embriagar, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou ali roubar. Vou desrespeitar meu pai e minha mãe. Vou viver no pecado. É escolha sua. Você pode fazer o que você quiser. Mas depois, as consequências vêm. Como aconteceu com Adão e Eva. Deus falou para eles, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque um dia que vocês comerem, você morrerá. E eles comeram. E veio o pecado na terra. Olha o livre-arbítrio. Caim ficou com raiva do seu irmão Abel e o matou. Olha o pecado. Olha o que o pecado fez. O pecado fez isso. Trouxe maldade. Trouxe tudo. Maldade, assassinato, roubo, adultério. O pecado trouxe tudo isso. Vou ali adulterar. Minha mulher não vai saber não. Não precisa. Minha mulher não vai saber. Eu vou adulterar ali. Sua mulher não pode ver. Mas Deus está vendo. E o juízo de Deus vai vir sobre você. O amor e o mal. A lição de quinta-feira. Deus concedeu às criaturas o livre-arbítrio, porque ele é necessário para que o amor exista. O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal. No entanto, Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que o deteste com todas as forças, porque excluir a sua possibilidade excluiria o amor e destruí-lo antes do momento certo enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor exista. A terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus, para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor. Era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Isso não podia ser feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço do amor, e o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 11. Sem o livre-arbítrio não existiria amor. E se Deus é amor, ele não poderia negar o amor ou a liberdade necessários para que o amor existisse. Além disso, concluímos que se conhecêssemos o fim desde o princípio, como o Senhor conhece, não desejaríamos que ele nos tirasse a liberdade. Quem gostaria de viver sem amor? Pergunta número 7. Leia Romanos 8:18, Apocalipse 21, versos 3 e 4. Esses textos aumentam nossa confiança na bondade de Deus, apesar do mal que há no mundo? Vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, verso 18. Romanos capítulo 8, verso 18. Que diz aqui: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora vamos para Apocalipse 21, versos 3 e 4. Apocalipse 21, versos 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a nossa esperança.
Mesmo quando não conseguimos enxergar através da escuridão, Deus vê o fim desde o princípio. Ele também vê a recompensa prometida aos que depositam a fé em Jesus. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Cremos nessa promessa? Além disso, a liberdade inerente ao amor é tão sagrada e essencial que, em vez de negá-la, Cristo a concedeu a nós, mesmo sabendo que ela o levaria à cruz, onde sofreria muito. Porque é tão importante sempre nos lembrarmos dessa verdade. Essa verdade é o que? Cristo morreu por nós. Cristo pegou todos os nossos pecados para Ele, na cruz do Calvário. Cristo, Ele venceu a morte. Cristo irá voltar. Eu não me canso de falar. Jesus vai voltar a esta terra buscar a sua igreja fiel. A igreja que se entregou a Ele, que crê nele, que busca Ele. Cristo vai voltar para buscar essa igreja. Você perdeu um ente querido, você vai ver seu ente querido. Porque Cristo vai voltar e vai ressuscitar os mortos. E os vivos que ficarem serão arrebatados para encontro com o Senhor. Os mortos e os vivos subindo para encontrar com o Senhor. E para sempre viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. É a minha esperança e a sua esperança também. Nós podemos refletir sobre essa esperança, ler a Bíblia Sagrada, se apegar com Deus, se arrepender de seus pecados, se entregar a Jesus todos os dias das nossas vidas. Como eu falei, Jesus, o Deus, deixou o livre-arbítrio. Você pode escolher fazer o que você quiser. Deus não vai pegar aqui no seu ombro, aqui, ó, filho, não faça isso, pare com isso. Deus não vai fazer isso. Deus vai deixar você escolher. A lição de sexta, estudo adicional. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço do amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve se basear com uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e os do mundo não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências, os resultados do governo de Satanás, seus efeitos, tanto sobre os homens quanto sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer pecado e sofrer a pena. Eu te pergunto, por que Deus, quando Satanás ele pecou, que ele era Lúcifer, era um anjo de luz, ele começou a colocar o seu orgulho no seu coração? Por que Deus não destruiu ele e mandou ele aqui na terra? Deus não destruiu Satanás porque Deus deixou Satanás mostrar o caráter dele. Se Deus destruísse Satanás, os anjos iam ficar com medo de Deus. Iam adorar a Deus com medo. Se eu não adorar a Deus, Deus vai me destruir. Por isso que Deus não destruiu Satanás. Até os anjos dos céus têm o livre-arbítrio. Eles têm o direito de escolha. Como seres humanos também têm o direito de escolha. Então esse foi o estudo da lição 7. O problema do mal. Agora eu quero orar por você.
Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que nós sejamos pessoas boas. Que nós não coloque o mal em nosso coração. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo que tivemos da lição da Escola Sabatina, a lição 7. Que o Senhor coloque em nosso coração a bondade, o amor, não a maldade, Pai. Que o Senhor tire a maldade do nosso coração, toda a inveja, tudo que é pecado, tudo que é de ruim, o Senhor nos limpe, Pai. Ó Pai querido, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te agradecemos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, que Ele morreu por nós e derramou seu sangue na cruz para nos purificar dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, que Jesus está no santuário como sumo sacerdote intercedendo por nós, para aquelas pessoas que se arrependem. Pai querido, o Senhor toque no coração de cada pessoa, que o Senhor tire a maldade de cada pessoa. Ó Pai querido, é isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu gravei a lição da Escola Sabatina, lição 7. Agora eu vou gravar o grande conflito, capítulo 8, a controvérsia. Que Deus abençoe vocês. E se inscrevam no meu canal, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. Me ajude aqui no YouTube. Eu peço a colaboração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações.